Meus irmãos, eu quero então convidá-los, sem mais delongas, a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Vamos iniciar mais um capítulo, mais uma sessão no Santo Evangelho, conforme escreveu Marcos, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler do verso 1 ao verso número 4. Marcos 13, do verso 1 ao verso de número 4. Diz-nos assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo a leitura em sua Bíblia. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Amém. Senhor, nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio de termos diante de nós o Santo Livro aberto e queremos pedir ao Pai que os nossos corações também estejam abertos para a Tua palavra, para a Tua voz, nessa noite mais uma vez. Ajuda-nos, Senhor, sem Ti nada podemos fazer, nós precisamos do poder do Teu Espírito sobre nossas vidas. Que a Tua palavra seja vida para os que se salvam e também a Tua palavra é morte para aqueles que se perdem, porque ela não volta para Ti vazia, ela cumpre aquilo para o que Tu a designou. Então, que Tu possa essa noite salvar, possa essa noite trazer revelação àqueles que ainda não conhecem o Senhor e também trazer mais ainda revelação na palavra dos corações que já servem o Senhor e sejam assim iluminados, confrontados, consolados, edificados para a glória do Teu nome. Ajuda a Tua igreja, sem Ti, Senhor, nada nós podemos fazer. Mestre por excelência, ser conosco essa noite mais uma vez. Em Jesus Cristo nós assim Te oramos. Amém. Bem, irmãos, nós chegamos então ao final dos embates, travados ali com o Mestre por parte das autoridades religiosas. Lembra que desde o capítulo 11, quando o Senhor tem a sua entrada triunfal em Jerusalém, a purificação do templo, ali já começa os embates das autoridades religiosas, questionando o Senhor, tentando pegar ele em alguma palavra, tentando enredá-lo com algum tipo de ardil ali que viesse comprometê-lo diante, enfim, do povo, diante das autoridades mesmo. E o Senhor, então, conclui essa parte, destacando, que é interessante aqui, a grandeza da espiritualidade da viúva em uma pequena oferta. Então, lembra que em nosso sermão passado, nós consideramos exatamente isso, a oferta da viúva pobre, conforme está no final do capítulo 12 de Marcos, ou seja, aquilo que os discípulos consideravam tão importante, tão central, os escribas, os fariseus, até mesmo um pouco voltando no Evangelho, os escribas que buscavam as saudações, os primeiros lugares, e o Senhor então mostra a espiritualidade autêntica buscada por Ele na oferta da viúva pobre. Porém, os discípulos ainda estavam tomados pela grandeza do que era meramente humano e fadado a passar. Como nós temos dificuldade de enxergar as coisas, Como nós temos dificuldade de aprender as coisas. Então, o Senhor chama a atenção deles para a viúva. Mulher, viúva, pobre, deu aquela oferta, olhando uma perspectiva humana irrisória, mas eles estão com os olhos voltados para as pedras, para as construções, para o edifício ali do templo, Muito interessante o contraste que o evangelista faz aqui para ressaltar exatamente a necessidade que nós temos de correção em nossa percepção das coisas pelo Mestre. Não podemos também deixar de observar aqui, interessante, o juízo divino sobre a religião de aparências.
O Senhor está saindo do templo, né? Da grandiosidade do templo, e está com isso julgando todo aquele sistema religioso, tanto que ele vai dizer, pedra não ficará sobre pedra aqui, que não seja derribada. Aquilo deveria ser um local de encontro com Deus, de comunhão. A casa de oração havia se tornado, de fato, em um covil, né? Como o próprio Senhor Jesus fala isso. E claro que a inevitável ira de Deus haveria de cair sobre aquele sistema. Então, é muito interessante observar o que está acontecendo, muitas coisas aqui. Não é por acaso que o evangelista coloca o relato aqui do Senhor saindo do templo, do impacto que o templo ocasiona nos discípulos e de como o Senhor, então, sentencia, né? Ou seja, todo o sistema judaico arruína por causa de uma adoração de aparência que não considerava o Deus verdadeiro, com adoração verdadeira. Então, Marcos ele traz para nós, no capítulo 13, né, um sermão extenso e complexo, muitas vezes, muitos textos aqui são de difícil interpretação, alguns até, acerca da destruição do templo e do final dos tempos. Basicamente, o que nós vamos observar em Marcos capítulo 13 é o anúncio do Senhor, do juízo imediato, e de como aquele juízo imediato que haveria de acontecer em pouco mais de 3 décadas depois, na destruição do templo ali, destruição de Jerusalém no ano 70, aquilo apontava para o juízo maior sobre toda a humanidade. É o que nós vamos observar caminhando pelo capítulo 13 do Evangelho de Marcos. E isso tinha o objetivo de conduzir os discípulos das realidades humanas, de aparência, de glória e louvor humanos, para as realidades eternas e permanentes. O que o Senhor queria fazer então com os discípulos é que eles entendessem o seguinte: tudo isso aqui está fadado a passar. Vocês estão se deixando levar ainda pelas glórias e aparências humanas, mas tudo isso é passageiro, é efêmero e está condenado à destruição. E ele quer chamar a atenção dos discípulos para a glória permanente conectada com a vinda do Filho do Homem, que se manifestará com poder e grande glória. Então, percebam que é exatamente isso que nós vamos aprender aqui. É que os nossos olhos sejam tirados dessas realidades efêmeras e transitórias do mundo e que passemos a considerar mais as realidades eternas na esperança da manifestação bendita do Filho de Deus, que é exatamente como conclui o capítulo 13 de Marcos, né, quando ele fala da vinda do Filho do Homem e da parábola, das parábolas que ele fala aqui para a exortação, a vigilância, como estão bem delineadas aqui pelo Senhor. Então, vejamos como o mestre corrigiu, mais uma vez, e redefiniu a perspectiva equivocada dos discípulos, né? Ele corrigiu essa perspectiva equivocada dos discípulos, que também nos é inerente, nos é tão pertinente, tão real, tão constante em nossas vidas. Então veja, Marcos capítulo 13, o texto nos diz que Jesus saindo do templo, os discípulos chamaram a atenção do mestre, né? Mestre, né? Que pedras, que construções, né? Interessante que nos relatos paralelos, eles falam, olha como o templo é ornado, como o templo é coberto de dádivas. De fato, o templo ele havia sido restaurado, a restauração do templo, né, com a sua destruição aconteceu em 16 anos antes de Cristo, por Herodes o Grande, e aquilo se desenvolveu por anos, e Herodes, buscando alcançar o favor dos judeus, ele fez realmente um monumento que era considerado um dos monumentos mais belos do mundo antigo, o Templo de Jerusalém. Pedras enormes de mármore, quando a luz batia no templo, quando o sol batia, era realmente algo que ofuscava, as pessoas ficavam maravilhadas com tudo aquilo ali. E os discípulos não eram diferentes. Então, a glória do templo, a glória de Jerusalém, a glória dos judeus, estava concentrada no templo em Jerusalém. Isso é muito interessante porque o mestre ele acabara de censurar a hipocrisia dos escribas e fariseus que se valiam e se deixavam conduzir pelo que era grande e importante aos olhos humanos. Isso é muito chocante porque os discípulos estão ouvindo constantemente do mestre isso.
Não busque os primeiros lugares, não busque as saudações, cuidado com a glória humana, cuidado com aquilo que é elevado diante dos homens, com aqueles que se acham grandes, com aqueles que se acham importantes. Cuidado, porque não é por aí que, de fato, nós devemos caminhar. O mestre tinha destacado, como nós observamos no final do capítulo 12, a grandiosidade da oferta da viúva. O que atrai os olhos de Deus são exatamente os corações contritos, e no caso daquela mulher, desvalida de uma perspectiva social, desvalida de uma perspectiva religiosa, a sua oferta irrisória, mas o Senhor estava vendo ela ali. Mas ainda assim, os olhos dos discípulos estavam voltados para as glórias humanas, que pedras, que construções, né? Eles falavam do templo, né? Ornado de belas pedras e de dádivas. Veja o texto paralelo de Lucas, capítulo 21, abre comigo, em que Lucas também relata, e o texto diz que eles iam falando do templo. Olha como é interessante, Lucas capítulo 21. Jesus sai do templo, e aqui alguns teólogos vão ver até um paralelo com a glória de Deus no profeta Ezequiel, saindo do templo. Jesus sai do templo, a glória de Deus abandona o templo, e Jesus está diante do templo, e eles estão olhando para as pedras, em vez de olhar para o próprio Cristo. Eles estão se maravilhando com pedras. Veja no versículo 5 de Lucas, capítulo 21. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado, de belas pedras e de dádivas. Era com ouro que o templo era ornado. E eles estão diante daquele que é maior do que o templo. Ele diz, derribar esse templo. Ele falando acerca da sua ressurreição. E eu levantarei novamente em 3 dias. E os fariseus achavam que ele estava falando do templo, enfim, da grandiosidade daquele templo. Lamentavelmente, irmãos, a semelhança dos discípulos, nós somos inclinados às grandezas desse mundo. Mesmo que as coisas que estejamos admirando tenham um viés religioso, porque o templo era o templo estabelecido pelo Senhor. O templo que foi erguido por Salomão conforme a vontade de Deus, restaurado ali, mas ainda assim nós vemos a futilidade da perspectiva humana, que olha apenas para a realidade da grandeza externa, visível, mas não percebe a essência, a beleza da grandiosidade do próprio Deus. O templo se tornara orgulho para os israelitas, mas isso não levava eles a considerarem a mesquinhez, a ausência de espiritualidade, de temor, de piedade em seus corações. Isso é algo realmente muito triste. Esse sentimento dos judeus, e essa atitude já havia sido censurada pelo Senhor. Abre comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 7, veja que é um eco da mesma realidade. E aquilo que Jeremias profetizou, o Senhor está afirmando aqui, tanto que o Senhor fala, né, que vocês tornaram isso num covil de ladrões salteadores. Jeremias capítulo 7, versículo número 11, o povo de Israel ficava falando, né? Veja no versículo 4, primeiramente diz assim, Jeremias 7,4, não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Versículo 11, será esta casa que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Silo, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e veja o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Ou seja, o local onde anteriormente habitava a arca foi devastado por causa da maldade do povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras do Senhor, e eu vos falei começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Silo. Ou seja, o Senhor está dizendo que vai devastar o templo. Vai arruinar o templo. O templo que ele mandou ser erguido para que fosse luz para os povos, casa de oração para todos os povos. Mas eles haviam tornado isso em covil de ladrões salteadores. E a mesma coisa estava acontecendo nos dias do Senhor. E os discípulos ainda estavam tomados por isso. Eles, em vez de se maravilharem com a glória de Cristo, que já havia até mesmo se transfigurado ante os olhos deles, eles ainda estavam tomados pela beleza, pelo rito, pela grandiosidade do sistema judaico.
É interessante como até hoje isso ainda é tão pertinente, em que muitas igrejas querem ainda ser como judeus, né? Comemorando as festas judaicas, usando o shofar, né? O nome é aquele chifre ali, tocando para o ajuntamento, querendo fazer as festas, as primícias. Muitas igrejas se judaizando. Está vinculado a essa questão de ritos, de coisas que enchem os olhos. Não conseguem entender, e o Senhor fala, vocês estão vendo tudo isso aí? Vocês estão deixando levar por tudo isso aí. Em suma, o que nós vemos é que, mais uma vez, o Senhor adverte que tudo aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. Lucas, capítulo 16, versículo 15, diz isso. Então, eles estão diante da glória de Deus. A glória de Deus está saindo do templo. Jesus sai do templo. Veja o texto diz no verso 1 do capítulo 13 de Marcos. Ao sair Jesus do templo. A glória do templo era o Senhor do templo que estava saindo de lá. Não eram pedras. Não eram dádivas, ornamentos, nada disso. Cristo é a expressão exata do seu ser, a glória do Pai. Será que nós não vivemos essa mesma realidade em nossos dias? Ou seja, uma grandiosidade religiosa destituída de piedade? Estava minha esposa relembrando isso, eu já li até sobre isso. Alguns teólogos destacando, será que se o Espírito Santo saísse de algumas igrejas, elas perceberiam que o Espírito Santo não está mais lá? Porque as igrejas são tão envolventes, né? Tem igreja agora em shopping, né? Não é assim, né? Em shopping, tudo, né? Para você ir lá e, né? Aquela coisa bem church, né? Bem worship, né? Aquelas coisas realmente... a igreja é tão movimentada por tantas coisas que enchem os olhos. Será que realmente existe relevância quanto à pessoa de Cristo e à glória de Deus? Percebam que os discípulos não estão falando assim, olha que shopping belo, olha que casa, propriedade bela, olha que construção que esse homem... Não, eles estão falando do templo de Deus. Ou seja, as pessoas se perdem com a linguagem divina. As pessoas se perdem com a revelação verdadeira, a palavra de Deus. Porque não conseguem entender a essência, a glória do próprio Deus, antes a substituem e justificam a grandiosidade, de fato, tomam a grandiosidade humana no lugar da glória de Deus. Será que não nos deixamos levar pelos ornamentos, pelas dádivas, pelos louvores humanos, pelos títulos, e esquecemos o mais importante, ou seja, a justiça, a misericórdia e a humildade? Irmãos, às vezes a gente fala algumas coisas, as pessoas, né? O pastor André é contra isso aqui. Não é isso, sabe? Mas eu fico vendo como as coisas perdem a razão de ser. As coisas perdem a razão de ser. É muito bom que a palavra seja pregada, ainda que a motivação da pessoa seja errada. Paulo diz em Filipenses, né? Se uns pregam por querer suscitar inveja, se querem alguma coisa, sendo Cristo anunciado, Paulo diz, ele ficaria feliz por isso, porque a motivação do pregador, a motivação dos que promovem os eventos, seriam julgados pelo Senhor. Mas acontece muito isso nos nossos dias, em que a glória dos eventos, a glória, né, das conferências, né? Por isso que eu disse isso para os irmãos, vamos vivenciar a simplicidade da igreja local, viver a glória de Cristo, a beleza de Cristo, ver a igreja crescer, amando a palavra sendo exposta, comendo pão, bebendo vinho, vendo os nossos filhos crescerem na casa do Senhor, ensinando o Evangelho, vivendo nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, sem querermos coisas grandes demais. Não tenho nada contra momentos, eventos nós termos, nos alegrarmos, mas isso não pode encher os nossos olhos, isso não pode nos tirar os olhos do que de fato é eterno. Nós ficamos usando linguagem religiosa, a realidade grandiosa dos vultos dos nossos dias, e esquecemos o principal, justiça. Que Deus nos ajude a andarmos, como diz o profeta, em justiça, amarmos a misericórdia e andarmos humildemente com o Senhor. Deus tenha misericórdia de nós. Marcos 13, volta comigo. O que é que Cristo faz, né? É interessante aqui porque a fala do Senhor parece ser uma fala que talvez não, acredito que muitos de nós não gostaríamos de ouvir. Que pedras, que construções. Aí Jesus diz assim, estão vendo essas grandes construções aí? Isso tudo aí vai acabar. Aí um discípulo mais
cearense, né? Af, Jesus. Af, não pode nem... Não é a casa de Yahvé, do Deus verdadeiro. Af, não. Também a tua palavra é muito, muito pessimista, né? Que coisa, não poderia simplesmente dizer assim, não, realmente, né, que bom e tudo, mas amaciar aquilo ali, né? Jesus fala, estão vendo essas pedras? Como é que ele responde à admiração dos discípulos? Simplesmente ele afirma que tudo isso aqui vai acabar. A ruína das coisas passageiras. Eles estão fixados nas glórias humanas que são passageiras, e Jesus mostra que as mesmas irão chegar à ruína, ou seja, serão arruinadas. Deus já pronunciou o seu juízo sobre esse mundo. É tão interessante isso, porque nós temos que aprender a ter o equilíbrio cristão com essas coisas. Devemos viver aqui, devemos caminhar no palmo de vida que o Senhor nos deu, devemos construir nossa família, nossos filhos, devemos ter o nosso trabalho, nossa vida, as coisas que Deus nos confia, nossa mordomia. Mas entenda, nós estamos todos com o labor em cima de realidades que estão fadadas à ruína e à destruição. É por isso que se você não tiver a perspectiva eterna das coisas, você enlouquece. Ou então você lança raiz nesse mundo. Ou seja, tudo que você tem hoje, tudo que nós temos hoje, está entesourado para o fogo. A gente precisa trazer isso à memória, principalmente quando nós tiramos o coração das realidades eternas. E nós fazemos isso com muita frequência. Com muita frequência. Então, nós precisamos aqui trazer esse ensino escatológico, ou seja, do final dos tempos, que é o que está acontecendo aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. É muito importante aqui a doutrina da escatologia, e ela é abundante no todas as Escrituras. Isso é muito importante, porque nós precisamos entender que nós não estamos no mundo que deveria ser, ou no mundo como ele deveria ser. Preguei aqui recentemente, na quarta-feira, nós estamos fora do Éden. Esse mundo é um mundo de maldição, é um mundo de frustração, é um mundo que todo dia nós enfrentamos dificuldades. Minha esposa está até lembrando hoje, né? Eu estava orando, quando eu levantei no momento de oração, ela disse, eu tenho 4 notícias para te dar, e todas as 4 são ruins. Eu falo, meu Senhor, qual é que tu quer primeiro? Eu disse, manda aqui. Não sei, né? Todas as 4 são ruins. Aí começou uma tomada em casa, começou a pegar fogo, um irmão está com problema, eu disse, pronto, né? Fogo em casa, é fogo na rua, tudo. A gente vive num mundo cheio de problemas e nós ficamos com labor, nos apegando a esse mundo de uma forma... Esse mundo está fadado à ruína, à destruição. Por isso que Paulo vai dizer que aqueles que se valem do mundo como se não valessem, que se utilizam do mundo como se não utilizassem, aqueles como que tendo alguma coisa, mas não possuem nada. Por quê? Porque tudo aqui é efêmero, é passageiro. Deus é o Deus que conhece o fim desde o princípio. E esse ensinamento é muito importante, que nos mostra que nós estamos caminhando para o fim. Nós temos que lembrar isso. É tão interessante, abre aí comigo Isaías 46, enquanto eu... É tão interessante como isso está arraigado na cultura, né? Que, embora não numa perspectiva bíblica, mas sempre aí, Hollywood, enfim, os produtores aí, né, dos filmes, estão sempre observando a catástrofe, o caos, porque é isso mesmo. Observa. É Independence Day, né? É o novo, né? Você faz tempo, né? É o dia depois de amanhã, né? É o livro de Eli, ou Eli, enfim, como é que você chama, né? Ou seja, observa como os filmes trazem isso no seu imaginário, de que esse mundo vai acabar. Parece que os ímpios sabem mais isso do que os crentes. Jesus fala, isso aqui vai acabar. Vocês estão admirados com pedra, com ouro, vocês estão admirados com as glórias humanas. Tudo aqui está fadado à miséria, à ruína, à destruição. Isaías 46, veja como isso é importante, versículo 10, falando sobre o Senhor, versículo 9 diz, lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus, não há outro, eu sou Deus, não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam,
que diga o meu conselho, permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. De fato, ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. E se em Apocalipse capítulo 1 também está escrito, Senhor Jesus, ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Então, é por isso que é importante aqui, o Senhor responde, vamos dizer assim, essa perspectiva de grandiosidade com a escatologia. É aí que é bom a escatologia, né? Abre comigo no livro do profeta Sofonias. Vixe, pastor, me ajude, né? Lembrando que nós já expusemos Sofonias aqui, viu? Livro do profeta Sofonias, capítulo 1. Sofonias fica depois de Abacuque, para ajudar. Certo? E antes de Ageu. Sofonias, capítulo 1. Veja como isso está de acordo com o que o mestre faz com os discípulos. Palavra do Senhor, Sofonias capítulo 1, que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Qual é a palavra que veio? De fato, olha o que está escrito, de fato consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves dos céus e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Se levanta o profeta, Sofonias, palavra do Senhor para vocês, ó Judá, o que é? Deus vai acabar com tudo. É isso que Cristo está fazendo ali com os discípulos. Isso tudo aqui vai acabar. Tem que trazer à memória isso. A escatologia, a doutrina das últimas coisas, né? Ela tem um propósito de nos trazer esperança. Claro que como crentes, nós sabemos que o fim de todas as coisas é a consumação da nossa esperança. Mas é porque também nós nos apegamos demais a esse mundo e ficamos intoxicados com ele. E achamos que a nossa vida é só aqui. E esquecemos daquela escatologia mais imediata, ou seja, o dia da nossa morte, em que adentraremos a eternidade. Por isso que está escrito em Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, e vindo depois disso o quê? O juízo, o fim. A doutrina bendita de que essa história tem um ponto, nós só não sabemos, né, quando será. Essa doutrina, ela é importantíssima para nos desintoxicar do amor e ilusão por este mundo. Veja 1 João, abre comigo a escritura, 1 João capítulo 2, o apóstolo vai dizer, os irmãos conhecem o texto, né? As coisas, elas estão todas fadadas, irmãos, a passar. Isso é algo que nós precisamos trazer à memória. Os discípulos, eles não conseguiam ver isso. Já tinham tanto ensinamento da parte do Senhor ali, o Senhor tinha falado tantas coisas já para eles, né? Ou seja, do reino, da manifestação, e eles continuavam ainda tomados pelos encantos, ainda que encantos, vamos dizer assim, até válidos, a glória do templo de Jerusalém. 1 João 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, olha só, a concupiscência da carne, está escrito, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo o quê? É exatamente isso, o mundo acaba. Aí as pessoas dizem, o mundo acaba não, acaba as pessoas. Quando a gente fala do mundo, claro, a gente sabe que será renovado, não é que Deus vai exterminar toda a existência no sentido do mundo que Ele criou, mas novos céus, nova terra, o mundo passa. E claro, o mundo do seu sistema, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O mestre agiu assim, visando abrir os olhos dos discípulos. Não ficará pedra sobre pedra. Texto de Isaías 40, abre agora comigo Isaías 40, que é um texto que Pedro cita. Eu preferi dessa feita o texto de Isaías, pela ênfase aqui que eu quero destacar com os irmãos. Veja a beleza de como isso é necessário para nós.
a ruína das coisas passageiras, né? Isaías 40, verso 6, olha o que está escrito. Uma voz diz, clama. E alguém pergunta, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Percebam o hálito do Senhor. Nós cantamos hoje, a voz do Senhor é o quê? Poderosa. Então a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. É por isso que quando Cristo voltar, Paulo está mencionando também da profecia em 2 Tessalonicenses, está escrito que ele matará o iníquo com o sopro da sua boca. Toda a glória do mundo é erva, toda a carne é erva, e toda a glória do mundo é como a flor da erva. Tudo está fadado a passar. Os discípulos estavam iludidos com a suposta permanência das coisas. É interessante que você vê que a construção feita por Herodes, a restauração, ela foi tão grandiosa que existem alguns resquícios ainda, né? Principalmente ali você vê o muro das lamentações, né? Ali em Jerusalém, e as pedras eram enormes. A destruição foi tão intensa que qualquer pessoa dizia assim, esse templo é indestrutível. Mas os discípulos estavam enganados, mais uma vez, com a permanência das coisas do lado de cada eternidade. Poderes humanos, glórias humanas, impérios humanos, religiões humanas, tudo que o homem ergueu, tudo que o homem ergue, caiu e cairá. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É isso que o Senhor, vocês estão olhando, não ficará pedra sobre pedra. Isso é interessante para nós, porque nós devemos nos indagar, né, como crentes, onde está a nossa esperança? Quando Cristo faz isso com os discípulos, é para que eles, de repente, é mesmo, mestre, então quer dizer que vai... Pensa como aquilo era central para o povo, né? As festas, a adoração, acabou. 37 anos depois, aproximadamente, tudo aquilo ali veio a ruína. Então, onde é que está a nossa esperança? Onde está a sua esperança? Onde estão os seus investimentos? E quando nós falamos isso, falamos sim do seu tempo, sim, da sua vida, dos seus recursos. Por isso que a Escritura vai trabalhar muito com isso, com a questão de como os nossos recursos e os bens que nós temos podem ganhar, de fato, um viés eterno quando eles são utilizados para a glória de Deus. Esse mundo brilha mais e mais ante os seus olhos. É interessante que você vê isso acontecer constantemente. Olha, é um ciclo repetitivo isso aí, é uma coisa que acontece que eu vejo constantemente. A pessoa vem para a igreja, se alegra na fé, ouve a palavra, começa a ficar bem na vida com alguma coisa ou com outra, começa a se afastar das realidades da igreja. Estou muito ocupado. Irmão, é sempre a mesma história. É porque eu tenho prova. Eu tive que trabalhar até tarde no sábado, não posso estar no domingo pela manhã. Aí começa a vir só um domingo à noite, ou então chega um domingo só nos 48 do segundo tempo. E sempre está muito corrido, está muito ocupado. Vida com a igreja não acontece nada. Leitura da Bíblia, oração. Com o passar do tempo, o distanciamento do cônjuge acontece. A indiferença com os filhos. A gente ouve a notícia do divórcio, da traição do adultério, o abandono do lar, separação da igreja, ruína. A pessoa está... Aí passa um tempo, vai cai em si lá na frente, aí vai querer reconstruir tudo de novo com outra família, acha que vai dar certo. Mas por quê? Porque sempre correndo atrás, como é vamos dizer assim, a máxima dos nossos dias. Sempre na busca das glórias desse mundo. Sempre na busca de como se perpetuar aqui. Tudo está fadado à ruína. As coisas passageiras, todas elas cairão. Deus nos ajude, irmãos, a vivermos à luz da eternidade.
Deus nos ajude a almejarmos um novo céu, uma nova terra onde habita justiça. Que nós possamos considerar isso. Eu peço muito a Deus isso me trazer à memória, trazer sempre diante dos meus olhos, né? Nada contra ser previdente, nada contra ser organizado, tudo bem, mas às vezes eu vejo tanta gente tão previdente, tanta gente tão organizada, mas na contramão, a vida diante de Deus é um verdadeiro caos. Um verdadeiro caos. As glórias desse mundo, as ocupações, as realizações tomam de conta, ele não consegue perceber, né, como os teólogos dizem, o escatom, ou seja, que o fim já chegou. Marcos capítulo 13, volta comigo. Então, veja que o Senhor fala, né, e pode ser, os discípulos ficaram, puxa, não ficará pedra sobre pedra, eles ficaram assustados com aquilo. Então, eles foram indagar o mestre. Veja comigo. Versículo 3, no Monte das Oliveiras, o monte ficava de frente para o monte do templo. Achava-se Jesus assentado, Jesus olhando para o templo, com certeza sabendo que era o final de todas as coisas, estava próximo seu sofrimento, a sua morte. Então os discípulos chegam ali perto dele, né, Pedro, Tiago, João e André, e perguntam a ele em particular. Eles perguntam, dize-nos quando sucederão estas coisas. Então, alguns estudiosos vão até dividir aqui em 3 perguntas, né? Estas coisas eles estão perguntando concernente ao templo. E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Mateus, por exemplo, texto paralelo, diz assim, quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do final de todas as coisas? Né? Ou seja, eles fazem uma pergunta bem abrangente, que Cristo vai desenvolver. Mas, como é típico a todos os que se deparam com a escatologia, que é interessante, a curiosidade e a especulação é o que primeiro se manifesta. Eles, em vez de temerem por aquilo, ou quem sabe considerarem suas vidas diante do que nós estamos agora fazendo aqui, já que tudo vai passar, já que tudo é passageiro, vamos buscar mais a Deus, vamos deixar de ter o nosso coração nessas coisas dessa vida, né? Vamos temer mais o Senhor. Não, eles dizem, quando vai ser? Como vai ser? Então, eu creio que isso é muito peculiar, né? Todos os crentes, quando vão se deparar com a vinda de Cristo, com a questão do fim dos tempos, sempre vem a curiosidade e a especulação na frente, antes de uma realidade de piedade. E essa curiosidade e especulação, ela gera muitos problemas, né? Não é logo a princípio que a piedade brota dessa temática. Isso, claro, por conta do pecado inerente ao nosso coração. O que surge de imediato, e aqui eu uso a expressão que o Erickson usa na sua sistemática, é que surgem 2 coisas. Surge a escatomania ou a escatofobia. O que é isso? Primeiro, a pessoa está vendo o final dos tempos. Tudo, né, aquele momento em que a pessoa começa, né, colecionar os livros da chamada da meia-noite. Eita, muitos irmãos conhecem, né? Tudo é, né? Jumento deu um coice lá em Jerusalém, se cumpriu uma profecia. Aconteceu uma guerra em Israel, os irmãos ficam, é agora, eu fico vendo, acontece até hoje, nossos dias na igreja. Surgiu uma guerra agora em Israel, será que agora é o fim? E fica tem uma certa mania por sinais, por querer saber, antes daquilo trazer no coração piedade, temor. Por outro lado, tem os que vão ficar com medo, não quero saber dessas coisas, eu morro de medo. Pastor, eu não leio nem o livro de Apocalipse, quando eu vejo aquele dragão ali, eu fico morrendo de medo. E nós até procuramos aqui expor o Apocalipse, né, para trazer a mensagem da esperança que o livro traz. Revelação de Jesus Cristo, a vitória do Cordeiro. Isso é muito maravilhoso. Mas o que surge de imediato é isso. Ou seja, mania de querer saber, de especular, né? Eu gosto muito do credo, que o credo, eu creio que até nisso ele expressa a realidade do que eu observo ser o mais simples na escatologia, né? Ou seja, creio na ressurreição, na vida eternamente. Cristo virá, ressuscitará, e todas as coisas assim findarão, estaremos para sempre com o Senhor. Mas esses extremos são muito, como é que podemos dizer, muito constantes naqueles que assim
procuram saber dos sinais, né? Então eles perguntam no versículo 4, diz-nos quando, eles querem saber o tempo, né? Quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas estas coisas estiverem para cumprir-se. É fato que as Escrituras falam do quando e do modo, não com precisão de datas ou mistérios, mas com assertivas e sinais que precederão esses dias. Interessante que na nossa correção da doutrina das últimas coisas, a gente entender dos sinais que precedem a bendita esperança do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que mais ocupa a instrução do Mestre é que os discípulos estejam vigilantes e sejam prudentes em esperança. É isso que ele vai dizer. Nós vamos continuar mais à frente nos sermões seguintes, mas veja, ele diz no versículo 5, ele diz, vede que ninguém vos engane. A preocupação do Mestre está em que eles tenham cuidado com a fé deles. Não sejam enganados. O Senhor está mais preocupado em que eles estejam bem, observando que, claro, essa história terá um fim, não se deixando enredar pelas glórias humanas, sabendo que as glórias humanas estão fadadas à ruína, mas com esperança e atentos, sabendo que oposições e perseguições virão. Então, bondosamente, é o que nós vamos ver nos sermões seguintes, no sermão profético, assim conhecido de Marcos 13, o Senhor passa a instruí-los na bendita esperança, destacando que, e aí é interessante, que aquilo que em breve haveria de suceder a Jerusalém seria um protótipo para o que haveria de acontecer com o mundo. Isso nós vamos observar. A destruição de Jerusalém no ano 70, em que as pessoas confundem as expressões ali, por exemplo, Jesus fala, ai das grávidas naquele dia, né? Aí o pessoal pensa, é porque no arrebatamento os bebês vão sumir do ventre das mães. Não tem nada a ver com o texto. Está falando das mulheres grávidas que não poderiam correr em Jerusalém quando as tropas romanas invadissem. Elas seriam, como de fato foram, fendidas, certo? Ou seja, a espada. Os homens com crueldade, né, davam um golpe de espada que a criança caía no chão do ventre da mãe na hora. Quem estiver no eirado, né, Jesus fala, não desça. Vale o que é isso, então a gente tem que ficar em cima das casas. O que significa isso? Porque tinha como fugir de Jerusalém, pulando de telhado em telhado. Ore para que a vossa fuga não se dê no inverno. Vixe, então Jesus vai voltar, vamos pedir para que não aconteça ser na quadra invernosa, né? Estiver chovendo, não é porque uma fuga no deserto, no frio, é muito complicado sobreviver. Então, realidades que aconteciam ali, Marcos 13 vai trazer isso para nós, essa compreensão de um microjuízo em Jerusalém, pela dureza do seu coração, que aponta para a realidade do final dos tempos, em que o Senhor faz um misto ali, daquilo que é chamado de perspectiva profética, em que realidades aconteceriam de imediato e outras com intervalo, até mesmo como estamos vendo, de mais de 2000 anos. Então ele passa a instruir os discípulos na bendita esperança, destacando exatamente a vigilância e o cuidado, sabendo que o juízo divino era iminente sobre Jerusalém, claro, sobre o mundo todo. Nós precisamos, irmãos, de fato olhar mais para o futuro, olhar mais para a realidade de que Cristo voltará, porém não com especulação ou pavor. A gente tem que, quando Paulo fala da vinda de Cristo, lá em 1 Tessalonicenses 4, do 13 em diante, no final ele diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ele não diz, aterrorizai-vos. Vinda de Cristo, o final dos tempos, não é para deixar a igreja completamente desnorteada, não, é palavra de esperança, para que nós saibamos que estamos num mundo que está fadado a passar, não nos deixando iludir por ele, pelas glórias desse mundo, mas com esperança e vigilantes, aguardando a manifestação do Senhor. Esse mundo passará, nós aguardamos seu retorno, observando os sinais indicados por ele, que nós vamos ver aqui no Evangelho de Marcos ainda, no capítulo 13. As glórias desse mundo estão enchendo os seus olhos. Será que você não está precisando considerar a realidade de que o mesmo está fadado à ruína, sabendo que o Senhor voltará para pontuar essa história? Eu concluo, irmãos, afirmando aquilo que é a esperança da igreja por mais de 2000 anos. Jesus Cristo está voltando.
Às vezes as pessoas, de fato Pedro diz isso, zombam dessa realidade. Nós não podemos, não devemos nos deixar enganar por esse mundo cintilante. Não podemos, pois o mesmo está fadado à ruína e à destruição. Todo o império, tudo aquilo que a glória, tudo que o homem levantou, levanta, tudo vai passar. Apeguemo-nos à promessa bendita que com as nuvens do céu, com poder e grande glória, Jesus de Nazaré estabelecerá para a glória do Pai um novo céu e uma nova terra. Amém? Então, essa é a nossa esperança e nós rogamos a Deus que assim nós possamos viver à luz da eternidade. Amém. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Nós não somos diferentes dos discípulos, ainda enredados em tantas coisas que brilham diante dos nossos olhos. Mas traz-nos, Senhor, a compreensão de que todas elas estão fadadas à destruição, à ruína, que de fato a glória que devemos almejar é a manifestação do Senhor, glória permanente, que enche os nossos corações e nos ajuda a vivermos nesse mundo, não iludidos, nem intoxicados por ele, mas caminhando cada vez mais para a glória de Deus, novidade de vida. Nos ajuda para que a oração que se encontra no Apocalipse esteja também em nossos corações, nossos lábios. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, porque sem Ti, sem essa esperança bendita, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se a nossa esperança em Cristo se concentrar, se deter apenas nas coisas dessa vida, o Santo Apóstolo disse que nós somos os mais miseráveis. Então nos ajuda a enxergarmos as realidades eternas e vivermos à luz das mesmas, para a glória de Deus Pai, em Cristo Jesus. Amém.